Um grande salve, galera, professora Poli da Hora na área. E aí a gente vem estudando, terceirão, uma sequência de funções sintáticas em relação ao período simples, ok? A gente passou ali por transitividade verbal, depois tipos de sujeito, depois o predicado, não é verdade? Agora a gente vai para a estrutura integrante, que é o complemento nominal, e a estrutura acessória, que é o adjunta de nominal. Caramba, prof, o complemento nominal é termo integrante? Perfeito. E termo acessório, aquele que a gente coloca para ficar mais bonito, mais com detalhe, é o adjunta de nominal? Sim. O que eles têm em comum, prof? Os dois são ligados a núcleos nominais. Os dois, ok? Mas eles têm diferenças cruciais, principalmente porque um é integrante, ele completa o sentido dos substantivos, ele é como se fosse um objeto indireto. Só que para os nomes, ok? Assim como objeto indireto é termo integrante, então o complemento nominal com a mesma energia também vai ser termo integrante, ok? Mas mesmo assim, um sendo termo integrante e o outro acessório, ainda existem algumas dúvidas em relação à identificação deles. Vamos ver aqui agora? Então vamos lá, meus amores, termos ligados aos nomes. Primeiro, esse prefixo ad, ele significa o quê? Junto. Então adjunto significa junto, junto. Aí eu tenho o ad de novo. Junto, junto, junto do nome. Como assim, prof? Junto, junto, junto do nome? O adjunta de nominal é um termo que vai estar junto do substantivo, que geralmente é núcleo de estruturas sintáticas, né? Núcleo de sujeito, núcleo de objeto, qualquer núcleo, tá? Núcleo de aposto, núcleo de vocativo, qualquer núcleo. Aí o termo adjunto adnominal, ele vai estar junto, 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 junto desse nome, desse núcleo, fazendo o quê, prof? Determinando. O que é determinar? Determinar é mostrar, por exemplo, o gênero e o número, né? O gênero e o número. Quem é que faz isso, gente? O artigo. O artigo vai lá. E assim, uma dica, toda vez que o artigo aparecer na sintaxe, ele sempre vai ser adjunta de nominal. Por quê mesmo? Ele não é a palavra que antecede o substantivo? E o substantivo geralmente não é núcleo de estruturas sintáticas diversas? Pois é. Então, adjunta de nominal, o artigo, quando a gente falar de sintaxe, ele vai virar adjunta de nominal. E aí a gente tem, o numeral, também pode estar junto do núcleo. O adjetivo, que é uma característica do núcleo. Locução adjetiva. Prof, qual é a diferença entre adjetivo e uma locução adjetiva? Vamos pegar aqui a frasezinha, O amor materno me molda. Olha que bonito. Gente, cadê o sujeito dessa oração? Ah, prof, tá aqui, O amor materno, perfeito. Você pergunta pro verbo, né? O que me molda? O amor materno. Aí tá aqui, amor, que é um substantivo, como eu falei pra vocês, que geralmente é núcleo de estrutura sintática, né? Ó o artigo aqui, o que ele vai fazer? Adjunta de nominal, um termo que tá junto do núcleo. E o materno? Materno é um adjetivo que tá justamente fazendo o quê? Caracterizando. Opa, então é adjunta de nominal também. Prof, mas e uma locução adjetiva? Locução é quando eu tenho duas ou mais palavrinhas, né? No caso da adjetiva, exercendo o papel de um adjetivo. Por exemplo, em vez de ser o amor materno, tá aqui, o amor de mãe. Preposição de, tá vendo? E quando eu falo amor de mãe, continua o termo junto do núcleo, ok? Então, essa é a locução adjetiva. E o pronome adjetivo? Bom, em relação à posição, o pronome ou ele pode substituir o substantivo ou ele pode acompanhar. Esses que acompanham, olha só que interessante, tá vendo? Que tudo se conecta, serão os adjuntos adnominais. Show de bola? Então, a gente no exemplo já tem um emprego de um pronome. Vamos analisar a frase? Meus amigos compraram os 3 últimos ingressos. Então, tá aqui o sujeito. Tudo que não é sujeito vai ser o quê, gente? Predicado, né? Vamos brincar com o sujeito? Vamos, prof. Cadê o núcleo? Amigos, tá aqui. Meus. Pronome possessivo, junto de núcleo, vai virar o que aqui na sintaxe? Adjunta de nominal. Prof, mas não é pronome possessivo? Sim, mas aí você está fazendo análise morfológica das 10 classes gramaticais.
Aquele pronome está exercendo a função de adjunto adnominal aqui na sintaxe, beleza? Terminamos de brincar ali com o sujeito, agora vamos brincar com o predicado, ok? Aí, no predicado, você começa pela transitividade do verbo, porque ela vai puxar as outras estruturas, né? Integrantes, dependendo dessa transitividade. Então, ó, tá aqui um verbo de ação, compraram. Verbo transitivo direto, eles compraram algo, sem preposição obrigatória. Os 3 últimos ingressos, tá aqui o meu big objeto direto. E aí, ele não é grande? Tem núcleo. Tudo que é grande tem núcleo, tá bom? Então, ó, ingressos é o núcleo, vocês concordam comigo? Concordo, prof. Maravilhoso. Esse os tá aqui por causa de ingressos, ó lá, artigo virando adjunta adnominal. O 3 também vai ser adjunta adnominal, é o numeral, quantificando. E últimos aqui, ó, caracterizando. Tá vendo? O adjetivo, que também vai ser adjunto adnominal. Show de bola? E aí, o que acontece? Ele tem esse ar de característica, sabe, gente? Ele tem esse ar de característica. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, o amor de mãe. Tá vendo que tá caracterizando o amor? Então, ele tem essa energia de característica, tá? E outra, o adjunto adnominal, ele só vai vir preposicionado se ele vier em forma de quê, gente? Locução adjetiva. E é exatamente aqui que a gente faz a confusão com o quê, gente? Com o complemento nominal. Por quê? Porque o complemento nominal, ele sempre vem preposicionado, tá vendo? A locução adjetiva, ó, ela vem com preposição, mas ela tem esse ar de característica. E o complemento nominal sempre vem preposicionado. Então você nunca vai achar que um meus é complemento nominal. Você nunca vai achar que o os, o 3 e o últimos é complemento nominal, tá bom? Porque ele sempre vem precedido de preposição. Agora vamos falar aqui dele, tá? Olha só, não se esqueçam de que, anotem, ele sempre vem preposicionado, ó. Sempre com preposição, ok? Gente, ele meio que parece o objeto indireto. Só que o objeto indireto, ele completa o sentido do verbo, não é verdade? Tanto é que o nome dele é complemento verbal. Agora, o complemento nominal, ele completa o sentido do nome, né? Dos substantivos, dos adjetivos e dos advérbios. Prof, dá um exemplo aí. Olha só que interessante. Se eu falar assim, ó, necessito de paz. Olha lá. Agora, tenho necessidade, vou botar aqui embaixo, ó, de paz. Ponto final. Aí vem, por exemplo, a banca vai te perguntar se o de paz, nas duas ocorrências, tem a mesma função sintática. Aí você vê, nossa, eles são iguais. Acho que sim. Você tem que ver o termo ao qual eles se ligam. Então, ó, o de paz, ele tá se conectando ao verbo. Então, ele é complemento verbal, ele é objeto, tá bom? Quem necessita de algo. Verbo transitivo indireto, a preposição, e aqui é o objeto indireto. Agora, lá embaixo, o de paz não tá completando o verbo ter. Não é tenho de paz. Tá vendo? É necessidade de paz. E aí, gente, quando a gente pega o necessidade aqui, ó, a gente pode perceber que esses sufixos dade, felicidade, solidariedade, são sufixos de substantivos, né? Agora, o de paz, para você não confundir com a adjunta adnominal. Lembra? O adjunto adnominal, ele tem esse ar de característica, amor de irmão, amor fraterno, né? Que é um tipo de amor. Agora, eu tenho necessidade de quê? Tá vendo, ó? De quê? Ele meio que completa o sentido da necessidade, ó. A frase fica solta. Eu tenho necessidade. Aí a pessoa, de quê? Tá vendo? É a mesma energia do objeto indireto. Só que completando nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Vamos fazer? A mulher tem orgulho da filha. Vamos brincar aqui com a oração inteira, tá bom? Sujeito, a mulher. Aqui, tudo que não é sujeito vai ser o quê, gente? Predicado. Concordam? Maravilhoso. Então, vamos brincar com o sujeito. Gente, núcleo do sujeito é mulher. Esse artigo, eu já falei, sempre vai virar adjunto adnominal, né? O artigo. Agora, vamos pro predicado, terminamos o sujeito. Ela tem algo. O que ela tem? Orgulho. Verbo transitivo, direto. E orgulho vai ser o quê? Objeto, direto. Caramba, prof, eu ia marcar VTDI, eu ia marcar orgulho como OD, e eu ia marcar o da filha como OI. Gente, por que não dá? Porque o verbo ter, o ter, ele não tá, o da filha não tá se conectando ao verbo ter. Não pode ser complemento de verbo.
Entende? Então, ó, ela tem da filha. Não rola, ela tem orgulho. Orgulho da filha. Então, da filha tá se conectando a quê? A orgulho. Olha o objeto indireto, ó. Ele é o termo que se liga ao verbo. Então, quando eu falo, eu entreguei a caneta para você, você tem, eu entreguei para você, ó. Tá vendo? Eu entreguei para você. Então, para você, ali é o objeto do verbo entregar. Agora, ali não. Eu tenho orgulho. E orgulho de quem, ó? Tá completando o orgulho da filha. Então tá aqui o complemento nominal, porque tá completando o substantivo abstrato ali, ok? Se você quiser destrinchar ainda mais, lembra que eu falei que o adjunto adnominal é núcleo de qualquer estrutura sintática? Em da filha, eu tenho duas palavras. Uma é núcleo. Qual que é? Filha. Tá aqui o núcleo do complemento nominal. Esse da é a fusão da preposição de mais o artigo a. Não é? Preposições na sintaxe, assim como conjunções, são apenas conectivos. Mas o azinho, o artigo ali, ó, vai ser o adjunto adnominal, que tá junto de filha, que é núcleo do complemento nominal. Entenderam a lógica? Então as palavras, elas estão ligadas. Para a gente descobrir qual é a função sintática, a gente precisa ver a quem elas estão conectadas. Show de bola? Então vamos lá. Para a segunda frase, todos estavam conscientes do acontecimento. Olha aqui o sujeito, todos estavam, né? Tá aqui sujeito. Tudo que não é sujeito vai ser o quê, gente? Predicado. Perfeito, prof. Agora aqui estavam, estar consciente, meu estado. Então, lembra? Verbo de ligação. O VL puxa quem, gente? O predicativo do sujeito, tá ali, ó. Predicativo do sujeito. Agora, do acontecimento. Bom, ele tá se ligando a estavam? É estavam do acontecimento? Não, é conscientes do acontecimento. Então, tá se conectando aqui a conscientes, ok? E aí, gente, olha que interessante. Ele completa o sentido. Consciente é um adjetivo, olha lá em cima. Ele completa a transitividade, o sentido de substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Tá aqui o meu complemento nominal. Show de bola? Se você quiser marcar esse ozinho aqui, ó, é um adjuntinho adnominalzinho que tá junto do núcleo, o acontecimento. E aí, a banca vai te perguntar qualquer coisa. Se, e você sabe, porque não se preocupa, porque o item, a questão, ela vai estar feita. A habilidade que você vai ter é marcar certo e errado, é assinalar, né? É múltipla escolha. Bom, e aí a banca pode perguntar, o da filha e do acontecimento exercem a mesma função sintática? Sim. Os predicados aqui trazem verbos com a mesma transitividade? Não, uma é VTD, outra de ligação. O pronome indefinido é núcleo do sujeito simples? Sim, tá vendo? E aí ela pode te cobrar, a banca, qualquer palavrinha ali dentro da estrutura do discurso. Show de bola, né? Com isso a gente já tá caminhando para o final da análise do período simples. A gente pensa que são muitas funções sintáticas, mas não. E aí existe um problema. Gente, às vezes o adjunto adnominal ele vai ficar muito parecido com o complemento. Muito. É aí que a gente realmente precisa desta tabelinha da salvação pra gente não confundir. Por quê? Dá uma olhada ali nos exemplos, ó. A construção do engenheiro beneficiou a população. A construção da ponte beneficiou a população. Aí você vê que tanto o engenheiro quanto a ponte estão ali ligados, né, à construção. Só que um é adjunto e o outro é complemento. Caramba, prof, nossa, tá muito difícil eu distinguir, porque você disse que o adjunto adnominal ele tem esse ar de característica. E o complemento nominal, ele completa o sentido, né? Ele completa o nome. Ele não caracteriza, tá? Então aqui, ó, dá pra, não sei se vocês conseguem sentir, ó, a construção do engenheiro, ó, o estabelecimentozinho aqui de posse, tá vendo? Construção do engenheiro tem ar de característico, a construção dele, né? Minha construção. Tem esse ar de característico, o fato de a construção ser minha, ser dele. Tá vendo? Agora aqui embaixo, ó, a ponte, ela não tá caracterizando a construção. Tá vendo? É a construção de quê?
Tá completando o sentido de construção. Prof, mas mesmo assim eu não quero errar na hora da prova. Então você vem para a tabelinha da salvação. Vamos estudar? Então o adjunto adnominal, primeiro vamos estudar para depois a gente aplicar, tá? O adjunto adnominal, ele se refere a todos os substantivos, tá? Concretos e abstratos. Todos, ok? Agora dá uma olhada lá. O complemento nominal, ele se refere a substantivo também, só que somente aos abstratos, tá vendo? Então vamos analisar. Se eu tiver um termo preposicionado ligado a um substantivo concreto, só pode ser o quê, gente? Adjunto adnominal. Entenderam a lógica? Então aqui, ó, bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Ó o ar de característica ali, ó. Cenoura. Bolo de cenoura queimou. Então, ó, o de cenoura, tá vendo? Tem esse ar de característica e aí ele se liga ao substantivo concreto. Ah, prof, entendi. O adjunto adnominal, ele se refere a todos os substantivos. Perfeito. Ele não se refere a mais nada. O complemento nominal, ele também se refere aos substantivos, mas somente aos abstratos. Somente aos abstratos. Perfeito. Então, se eu tiver um termo preposicionado ligado a um substantivo concreto, prof, só pode ser adjunto? É isso aí. Aí, o complemento nominal, além de se ligar a substantivo abstrato, também se conecta a adjetivo e advérbio. Então, se eu tiver... E o adjunto não. Se eu tiver um termo ligado a um adjetivo ou a um advérbio, igual ali, ó, quando a gente falou consciente, tá vendo? Consciente é um adjetivo na morfologia. E aí, se tiver conectado a um adjetivo ou advérbio, só pode ser o quê, gente? Complemento nominal. Só que na parte 1 da tabela, existe um fator comum entre os dois. Porque você vai usar a tabela assim, ó. Você vai tentar resolver pela parte 1. Opa, o número tá errado. Se não der certo, se der certo, para. Acabou. Se não der certo, você vem pra parte 2. Se der certo, para. Se não der certo, aí você tira a prova dos 9 na terceira linha, tá bom? Com a parte 3. Então, vamos lá, gente. Existe um fator comum na número 1. Os dois se conectam a quê? A substantivo abstrato. Então, eu não consigo responder pela 1. Aí você passa para 2. O adjunto adnominal é o agente do substantivo. Ok? Ele vai agir sobre o substantivo. Já já a gente faz exemplo. E o complemento, ele é o alvo desse substantivo. Caramba, prof, um é agente, o outro é alvo. Perfeito. Prof, mas caramba, ainda não consegui. Aí você vai pro KO. O adjunto adnominal, ele vai dar essa indicação de posse, tá bom? E o complemento nominal jamais vai indicar posse. Então, vamos lá, gente. A construção do engenheiro beneficiou a população. Tá aqui o sujeito. Tá aqui o sujeito. Ok? Núcleo, construção. Construção é um substantivo abstrato. Que vem, professora, mas é o prédio, eu tô vendo a construção. É abstrato. Gente, o que você tá vendo é um edifício não terminado. Tá? Mas o ato de construir, ele depende de alguém para ele existir. É isso que é substantivo abstrato, né? Aqueles que dependem de alguém para eles existirem, tá? Então, ó, ódio, precisa de alguém para odiar. Amor, precisa de alguém para amar. Euforia, precisa de alguém para estar eufórico. E construção, precisa de alguém para construir. Então, gente, aqui não dá para eu resolver pela parte 1 da tabela, né? Porque os dois se referem a substantivos abstratos. Então, vamos para a parte 2, ok? Gente, o adjunto adnominal, ele vai ser o agente do substantivo. E o complemento nominal, alvo. Então, vamos lá. O engenheiro, ele é o agente ou ele é o alvo da construção? Não é ele quem constrói? Então, ele age, ele é o agente. Então, se é o agente da construção, adjunto adnominal. Beleza? Agora, a ponte. A ponte é o agente ou é o alvo da construção? Ah, prof, a ponte é o alvo da construção. É ela que vai sofrer a ação, né, de ser construída. Perfeito. Então, gente, o da ponte só pode ser o quê? Complemento nominal. Aí, se vocês quiserem destrinchar ali os artigos dentro deles, fiquem à vontade, tá bom? Que esse ozinho aqui, ó, que tá junto com D, é adjunto de engenheiro, e esse azinho aqui é adjunto de ponte. Mas o da ponte tá completando o sentido de construção. Beleza, amores? Vamos pegar aqui mais um pouquinho, ó. O porão da casa continuava cheio de entulho. Vamos analisar. Eu vou mudar aqui a cor da caneta. Botar aqui de roxinho, tá bom?
Então vamos lá, gente. O porão da casa continua cheio de entulho. Comecemos pelo sujeito. Vamos lá. Tá aqui o sujeito. Tudo que não é sujeito vai ser o quê, gente? Predicado, não é? E aí, vamos brincar com o sujeito. Cadê o núcleo? O porão. Ó, prof, tá aqui o núcleo do sujeito. Vamos deixar o núcleo redondinho. E esse azinho, puxa a seta, é um adjunto adnominal. Todo artigo vira adjunto adnominal. E, prof, o da ponte, eu não sei se é adjunto ou complemento. Ó, pra mim tem esse A de característica, mas se você não conseguiu, acabou, porque porão é substantivo concreto. Tá vendo? Porão é substantivo concreto. Só tem um que se liga a substantivo concreto. Ó lá, ó. Tá vendo? Só um, que é o adjunto adnominal. Então, tá aqui adjunto adnominal. Terminamos? Beleza. Ó, se quiser destrinchar, fica à vontade. Eu não vou destrinchar só, eu vou destrinchar só esse primeiro, tá? Caso é o núcleo do adjunto adnominal e o da é o de mais a, em que de é preposição, é só conectivo, e o a é o tempo que tá junto do núcleo. Casa. É um adjuntinho, um adnominalzinho. Tá bom? Aí vamos lá, continuava cheio, predicado. Continuar cheio, está cheio, né? Ser, estar, continuar, permanecer, verbo de ligação. E o VL puxa quem? Ah, prof, é o predicativo do sujeito. Maravilhoso. Mas ainda tem o de entulho. Aí você, veja, o de entulho tá se ligando a continuava? Ele continuava de entulho ou cheio de entulho? Cheio de entulho. Ah, prof, agora eu entendi. Então, o cheio é um adjetivo, né? Então, o de entulho só pode ser complemento nominal. Porque o adjunto, ele só se liga a substantivos. Ok? Permaneça fiel às leis. Olha aqui, ó. Permaneça, verbo de ligação. Fiel, predicativo do sujeito. E as leis, tá completando permaneça? Não, não é permaneça às leis. É fiel às leis. Ok? Fiel às leis. Show de bola? Maravilhoso. Então, vamos colocar aqui, ó, complemento nominal. Tranquilos? Agora vamos pro último, olha que interessante. A ordem do técnico aos jogadores ajudou o time. O que ajudou o time, gente? A ordem do técnico aos jogadores. Tudo isso é o sujeito, prof? Exatamente. Tudo que não é sujeito vai ser o quê? Predicado. Opa! Sujeito é big, né, prof? Vamos brincar com o sujeito? Vamos. Qual é o núcleo? A principal palavra. Prof, eu acho que é técnico. Sabe por quê? Eu não posso ter núcleo de sujeito com preposição antes. Tá vendo? Aqui, ó. Ó o Dzinho aqui, ó. Olha aqui o Azinho. Foi a ordem que ajudou. Então tá ali o núcleo do sujeito, ok? Aí esse Azinho é o que de ordem? Ah, prof, todo artigo vira adjunto adnominal. Maravilhoso. Só que eu tenho do técnico e eu tenho aos jogadores. Vamos ver a quem eles se ligam? O do técnico tá se ligando à ordem. Não é? Ordem do técnico. E aí, olha aqui. Ordem a gente sabe que é substantivo abstrato. Precisa de alguém para ordenar, né? Só que os dois se ligam a substantivos abstratos. Gente, então vamos passar para a segunda parte. Ah, o técnico, ele é o agente ou ele é o alvo da ordem? Não foi ele que deu a ordem? Então ele é o agente. Então isso aqui é um adjunto adnominal. Beleza? E aí eu tenho aos jogadores. Aí o aos jogadores tá se ligando a técnico? É técnico aos jogadores ou ordem aos jogadores? Ordem. Olha lá, ó. Não é técnico aos jogadores. É ordem aos jogadores. Tranquilos? Gente, já que jogadores também tá se conectando à ordem, que é substantivo abstrato, vamos lá. A ordem, os jogadores, eles são os agentes ou eles são os alvos da ordem? Ah, prof, eles são os alvos, porque eles que receberam a ordem. Perfeito. Então aqui você tem o quê? Um complemento nominal. Caramba, prof, um adjunto adnominal e um complemento nominal ali associados ao núcleo do sujeito? Exatamente. Tá bom? Exatamente, é exatamente isso. E aí a gente tem aqui no predicado, ajudou. A gente sempre começa pelo que mesmo? Transitividade. Ajudou. Verbo transitivo direto. E ajudou algo. Tá aqui, ó, que é o objeto direto. Show de bola? E aí, gente, núcleo do objeto direto? Time. E esse ozinho aqui é um artigo na morfologia, né? Mas na sintaxe.
o que ele vai virar? Adjunto, adnominal. Porque é um termo que tá junto do núcleo. Tá vendo? Então perceba que o adjunto adnominal ele tem esse ar acessório. Você coloca, ó, por exemplo, igual a ordem do técnico aos jogadores, o que prevalece no final das contas? A ordem, né? A ordem do técnico aos jogadores. Aí você vai colocando outros elementos, ok? Lembrando que o adjunto tem esse ar de característica, ele determina o gênero e o número, tá? E a confusão entre os dois é só se eles estiverem com preposição. O complemento nominal sempre vem preposicionado. E o adjunto adnominal, se vier em forma de locução adjetiva, pode vir com preposição. Ok, meus amores? Um cheiro no cangote. Hasta la vista, hasta luego. Eu encontro vocês no próximo bloco com a posta e vocativo. E aí a gente fecha o período simples. Tchau, tchau.